Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia, ainda que nós falhemos, a sua bondade nos seguirá para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se hoje o culto acabasse por aqui, eu já iria feliz para casa. Aleluia, porque eu sei, aleluia, que o Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia tem nos seguido. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Aleluia, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 23, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Escute, aleluia, Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, amém? Aleluia, então confie no Senhor. Aleluia, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da sua justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Aleluia, eu quero convidar a você a tomar o seu assento, aleluia, e concentrar-se na presença do Senhor, porque Deus continua falando com a sua igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Esse salmo, irmãos, é um salmo muito conhecido no meio da igreja, entre até aqueles que não são cristãos, não é? É uma palavra bem conhecida, e aqui nós encontramos, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o salmista Davi fazendo menção a respeito das coisas de Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos identificar neste salmo alguém que tem uma experiência com Deus, amém? Alguém que tinha uma experiência de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor como seu pastor, a direção de Deus, como Deus guia, como Deus orienta, como Deus ensina o seu povo. Então, nós vemos a expressão de Davi neste salmo, colocada em uma música, né? O salmo é uma música, mais ou menos, então ele coloca aqui para que as pessoas possam também conhecer um pouco de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E aqui nós encontramos Davi falando, e os 3 primeiros versos desse salmo, ele começa a expressar, começa a trazer uma conversação, como se ele estivesse conversando com alguém, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da sua justiça por amor do seu nome. E aí é como se ele tivesse mudado do versículo 3 para o versículo 4, né? Primeiro ele está falando como se estivesse falando com a outra pessoa, mas quando ele começa a falar no versículo 4, ele já não começa a falar daquele pastor que leva as águas tranquilas, ele já não está mais falando daquele pastor que faz, agora ele está falando a respeito dele. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E aí ele começa a dizer para o Senhor: porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí ele continua citando algumas adversidades, problemas que todos nós enfrentamos, que todas as vezes na nossa vida problemas acontecem, coisas acontecem e nós começamos a viver. Ele começa a expressar com segurança, ele começa a expressar com experiências da vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Eu me lembro desde a minha infância,
não é? Que em muitos lugares que nós íamos pregar o evangelho, ou até mesmo amigos conhecidos, ou pessoas que nós não conhecíamos, mas nós passávamos e víamos, muitas casas tinham o Salmo 20 aberto. Amém, irmãos? Aleluia. Quem é desse tempo, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Hoje em dia a gente não vê mais isso, mas eu já vi muito isso, né? Era o Salmo 23 ou o Salmo 91, né? Eram os dois salmos. As pessoas colocavam como uma expressão assim: não, eu vou colocar para que Deus possa guardar, para que Deus possa proteger, né? Para que Deus possa livrar, e eles colocavam ali, né? As folhas amarelas, duras já de tanto tempo, que estavam abertas as Bíblias ali, não é? Mas ali a gente começa a ver que muitas vezes as pessoas estão olhando para a letra, estão olhando para as palavras apenas, e muitos deles não conhecem, aleluia, aquele pastor descrito naquela palavra. Aleluia. Então isso é o que muitas vezes faz a diferença. Muitas pessoas conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do salmo. Aleluia. Muitas vezes a pessoa está ali olhando, conhece, já viu, mostrou aquilo, mas ele não entende, não sabe. Aleluia, que o nosso Deus, ele anda conosco. Aleluia. Aqui o salmista começa a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Aleluia. Isso é uma intimidade tão grande a ponto de saber que, passando pelo vale da morte, se o Senhor estiver conosco, aleluia, nós vamos enfrentar as batalhas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Eu já escutei uma vez alguém falando a respeito de uma metáfora onde as pessoas começaram a ler o Salmo 23 e começou a fazer uma competição entre as pessoas de como recitar melhor, quem recitaria melhor. E ali nós vimos, né, as pessoas trazendo as suas técnicas vocais, as suas práticas, né, para se mostrar, para mostrar a sua capacidade, e muitos foram lendo, e ali havia um jurado, e o jurado foi colocando, né, a pontuação de cada participante que estava ali. E ali foram colocando, e um recitava num tipo de voz, com uma sonoridade, com uma expressão, e as pessoas ali olhando e vendo, e as pontuações e tal, e de repente, no meio daquelas pessoas, apareceu um senhor, um velhinho, né? E aquele velhinho pediu também oportunidade para recitar o salmo, e quando ele recitou, ele não recitou como os outros recitaram. Não é? Não tinha as técnicas que os outros tinham, não é? De falar, de se expressar, não é? De colocar ali as pausas, de entonalizar a voz. Ele não tinha essa prática. E ali ficou das pessoas, dos jurados, olhando e dizendo: mas esse homem não tem a técnica, ele não conhece. E ele falava mansamente ali, expressando, e ele ficou ali perguntando para o outro: mas como é que esse homem está querendo competir com os outros, não é? Se os outros todos têm mais técnica do que ele, com certeza ele vai perder. E quando ele olhou para os jurados estavam todos chorando. Aí ele perguntou para alguém e disse assim: mas me diga, o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão chorando? Ele disse: é porque ele não conhece o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor dos salmos. Aleluia. A diferença de um para o outro não é conhecer, aleluia, a palavra em si, mas conhecer o autor da palavra. Aleluia. A diferença no Salmo 23 não está somente na expressão das palavras, mas daquele que constituiu, daquele, aleluia, que colocou as experiências para que essas palavras tivessem peso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós começamos a ver a diferença entre um e outro, entre aquele que conhece o salmo do pastor e aquele que conhece o pastor do salmo. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque se você ainda não entendeu, Deus está fazendo a cada dia experiência na sua vida, para que você conheça melhor, aleluia, o pastor do salmo. Não somente o salmo ficar aberto, lido, conhecido, decorado, mas
mas que você também possa conhecer, aleluia, aquele que pode inspirar a você, aleluia, a escrever na sua vida, que você não abre mão do Senhor em ocasião nenhuma, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Quem conhece o pastor do Salmo, ele sabe, aleluia, que vale muito mais estar na presença do Senhor, aleluia, do que em outro lugar mil, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Uma das coisas interessantes nesse Salmo é que ele, escrito no português, nas primeiras linhas, ele dá a entender uma coisa. Ele, escrito em hebraico, dá a entender outras coisas. Por exemplo, no Salmo, no verso 1, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos que o Senhor é meu pastor, e a palavra nada me faltará, me faz olhar para um tipo de coisa. Quando eu leio essa frase, eu entendo que nada me faltará, então que as providências, o prover de Deus não vai me faltar. Amém? Aleluia. Mas quando nós lemos ele no hebraico, Adoná, Roi, Lo Etzra, ele não está dando o sentido de que ele não é nada. Ele diz assim, Adonai Roi, ou seja, o Senhor é meu pastor, Lo Etzra, não me faltará. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Quando nós lemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós olhamos para a providência de Deus. Mas quando nós olhamos e lemos, o Senhor é meu pastor, não me faltará, aleluia, nós começamos a levar a nossa mente para outro lugar. Aleluia, ele está dizendo, ele é meu pastor e ele não vai faltar para comigo. Aleluia, se eu estiver na dificuldade, ele estará comigo. Se eu passar pela vale da sombra da morte, ele estará comigo. Se eu passar por dificuldades, ele estará comigo. O Senhor continuará comigo em todo o tempo. Aleluia, porque ele é fiel, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Quem escreveu esse salmo conhecia as duas realidades. Ele conhecia a necessidade da ovelha, mas ele conhecia também a capacidade e as qualidades do pastor. Quando nós lemos a partir do versículo 1, dizendo, o Senhor é meu pastor e não me faltará, ele estava dizendo assim, eu sei como ovelha que este pastor vai me levar para um lugar, aleluia, onde eu possa comer, beber tranquilo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Nos primeiros 3 versos, ele fala de um pastor que conhece a necessidade de uma ovelha. Nós sabemos, irmãos, que ovelha, ela não come, ela não bebe em águas correntes. Se você colocar a ovelha perto de um rio, ela não bebe água. Por quê? Porque ela precisa de um lugar calmo, tranquilo, para que ela possa beber. Então, ele começa a descrever, aleluia, as qualidades e as necessidades da ovelha, mas a capacidade do pastor. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, esse pastor vai me levar para um lugar onde eu possa beber água. Estava estudando e vendo um documentário onde uma pessoa falando a respeito da ovelha, ele diz assim, a ovelha é um animal tão simples, tão dócil, que muitas vezes, se tiver água corrente, ela não bebe. Então, o pastor tem que muitas vezes pegar a água e levar até a boca dela, senão ela não bebe, porque ela fica preocupada, ela não consegue se concentrar. Tudo para ela é uma ameaça, porque a ovelha, ela não tem defesas, ela não tem dentes para se defender, ela tem dentes para comer, mas não para se defender. Não são dentes, né, que possam agredir, não tem outra coisa. Então ela é indefesa, ela precisa da capacidade de um pastor que possa cuidar dela. Então o salmista, escrevendo isso, ele estava dizendo, eu sei que o meu Senhor, aleluia, ele vai me levar a águas tranquilas. Versículo 3, ele diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia, ele estava dizendo, esse pastor, ele vai me levar por lugares
onde eu vou ter segurança que vou chegar do outro lado. Os lugares, nós tivemos lá agora, os irmãos sabem, nós tivemos ali, nós vimos os lugares são distantes, muitas vezes entre um lugar e outro, é uma distância muito grande dentro de um deserto, onde muitas vezes não tem água, às vezes tem despenhadeiros, muitas rochas, muitas montanhas. Então, as ovelhas precisam de uma orientação de um pastor para que possa guiá-lo direito até chegar ao lugar que seja necessário. Então, quem escreveu esse salmo, aleluia, conhecia tanto o seu pastor, aleluia, que estava dizendo assim: eu sei que quando ele fala, ele vai cumprir, ele dá orientação para que eu chegue no lugar tranquilo, ele tem uma palavra que me orienta. Estava estudando, muitas vezes para passar em lugares pequenos, apertados, o pastor começava a cantar uma música e as ovelhas entravam tudo em fila e começavam a seguir aquela música e iam conseguindo passar pelos lugares, às vezes apertados, às vezes altos, às vezes perigosos, aleluia, mas escutando a voz do pastor, elas tinham confiança, aleluia, vou chegar no lugar certo, eu estou andando na direção certa, eu sei que ele está lá na frente. Elas iam escutando e a voz ia guiando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo, aleluia, tem muita gente que para por não ouvir a voz, aleluia, do seu pastor, aleluia, então passe a ouvir o que Deus está falando para a glória do nome do Senhor. Ele vai dando a direção e nós vamos tendo confiança, ele está na nossa frente. Moisés chegou a dizer: se o Senhor não for conosco, nós não vamos, Senhor, não manda que nós que nós possamos ir, porque se o Senhor não for, nós não podemos ir. Então o Senhor vai na frente, abrindo caminho, quebrando, aleluia, portas, ferrolhos, para que nós possamos chegar nos lugares para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. A confiança é tão grande, irmãos, que ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, eu escutando a voz do meu pastor, eu vou seguindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, ele diz: eu não temerei a mal algum, porque estás comigo, tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Isso é a experiência da ovelha para com o seu pastor. É a experiência daquele que começa a ouvir e saber, aleluia, que há direção na voz de Deus. Eu vou repetir para que você possa glorificar o nome do Senhor. Aleluia, há orientação na voz do seu pastor. Aleluia, então glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem a direção das nossas vidas. A orientação, quando Ele fala, Ele sabe o que Ele está falando. Quando Ele dá direção, Ele sabe o que está dizendo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Descansa no Senhor, espera no Senhor, confia que Ele está na direção. Às vezes, muitas vezes nós estamos preocupados com tanta coisa que não ouvimos a voz. Acalma o teu coração, ouve o que o Senhor está falando nesta noite. Eu tenho a direção da tua vida, eu tenho a direção da tua casa, eu sei como chegar no lugar. Aleluia, então ouça a voz e confia no teu pastor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A experiência com Deus é algo tão maravilhoso, irmãos. É algo tão gostoso, é algo tão impactante em nossas vidas, que quando nós começamos a ter experiência não com o salmo do pastor, mas com o pastor do salmo, aleluia, nossa vida é diferente. A nossa maneira de falar é diferente. Aleluia. O que é que leva uma pessoa, irmãos, como no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, diz a palavra de Deus, aleluia, que Jó
escrevendo, falou, aleluia, ainda que ele me mate, todavia nele esperarei. Aleluia, é conhecer demais o pastor do salmo e não o salmo do pastor. Aleluia, é saber que aquele que está na direção, aquele que guia, não está te guiando para que você caia de despenhadeiro, para que você quebre perna, para que você fique com dificuldade. Pelo contrário, aquele que está te guiando, ele está te levando, aleluia, para verdejantes pastos, para guiar a sua vida, para direcionar, aleluia, e que você tenha confiança naquele que está guiando para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele disse, ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Aleluia. Esperar, irmãos, é de quem conhece o pastor do salmo, e não o salmo do pastor. Porque esperar é difícil, sim ou não, irmãos? Quem é que gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Quando Deus muitas vezes não dá a resposta na hora que nós queremos. Quando muitas vezes nós queremos tomar decisões e Deus ainda não respondeu, e às vezes a pessoa quer tomar, aleluia, algumas decisões precipitadas. Às vezes a pessoa não ouve, não quer esperar Deus dizer a resposta, aleluia, mas aquele que conhece o pastor do salmo, aleluia, ele espera no Senhor. Quem não conhece o pastor do salmo, irmão, e só conhece o salmo do pastor, ele não espera. Ele toma decisões por si próprio. Às vezes a pessoa começa a tomar algumas decisões, fazer algumas coisas. Por quê? Porque só conhece o salmo do pastor. Não espera o Senhor responder. Não espera o Senhor a dizer, eu estou aqui. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Aleluia, estava me lembrando, já contei algumas vezes aqui, aleluia, mas como pastor só tem os mesmos testemunhos, então você vai ter que escutar 2, 3, 4, 10 vezes, né? A menos que ele vai inventando, mas eu não faço isso, né? Eu lembro quando, alguns anos atrás, pouquinho tempo atrás, uns 24 anos atrás, que eu estava querendo voltar para o Brasil, e eu dizia para o Senhor, Senhor, eu vou voltar. Eu vou voltar, se o Senhor não falar comigo, eu vou voltar. E aí eu fui na escola dominical, fui em círculo de oração, com doutrina e nada do Senhor falar. E eu queria uma resposta direta, porque às vezes a gente está tão, perdido que a gente quer uma resposta direta. Eu disse, Senhor, amanhã eu vou comprar passagem para ir para o Brasil. E eu já estava decidido, vou fazer. E eu fui para o culto, já falei algumas vezes aqui, tinha assim 3 fileiras como essa daqui, só que em vez de 2 eram 3, igrejas muito cheias, tinha muita gente, uma festa, vinha muita gente e tal. E ali ele estava pregando ali, o pastor Gilvan Rodrigues, eu acho que é esse o nome dele. E ele estava pregando e falando diretamente para todos os 3 lugares, falava para um, falava para outro, falava. E ele dizia assim, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. E era o tempo todo falando isso, eu digo, não, mas isso não é resposta. Eu acho que ele está querendo dizer outra coisa, né? E eu dizia, Senhor, fala comigo claramente, eu preciso ouvir a tua voz. E o Senhor falava, olha, não saia, virava para o lado que eu estava. Ele não falava para aquele lado. Por que ele não falava para esse lado? Ele só falava para o lado que eu estava. E dizia, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. Em uma dessas eu falei aqui na minha mente e disse, Senhor, isso não é comigo não. Ele virou as costas e disse assim, é com você mesmo. E ficou, aí eu disse assim, aí não tem como, irmão. Aleluia, tem que ser na direção de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas conhecendo o pastor, aleluia, do Salmo, faz 24 anos que eu estou aqui, aleluia, esperando na direção, porque eu sei que ele, aleluia, que tem guiado a nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Durante esse tempo, o Senhor me consagrou, me separou para diácono, para presbítero, para evangelista, para pastor, me enviou para a missão, me trouxe de volta, aleluia, e continuou a obra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo, eu vou repetir para que você possa entender, aleluia. Se você ouve a voz do pastor, ele direciona, ele fala e se garante em dar a resposta e cuidar para a glória do nome do Senhor. Mas se você só conhece o salmo do pastor, aleluia, você toma a sua decisão, você não quer ouvir Deus falar, você não quer escutar a direção de Deus. Mas quando nós conhecemos o pastor do salmo, aleluia, nós dizemos: Senhor, se o Senhor disser, eu farei, aleluia, se o Senhor der direção, eu esperarei, aleluia. Por isso que ele diz, aleluia, ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei, porque ele conhece o pastor do salmo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma glória a Deus nessa noite. Aleluia. Enquanto estava orando durante essa semana e falando com o Senhor, estava pedindo, orando: Senhor, Deus me faz lembrar de Abacuque. E começo a meditar a respeito da vida de Abacuque. Abacuque estava em um período onde Deus iria corrigir a Israel. E ele começa a dizer para a nação: olha, vocês vão ser escravos de outra nação. E aquela outra nação, irmãos, era mais pecadora do que Israel. E o questionamento de Abacuque era: se nós pecamos e nós estamos errados, por que Deus vai nos colocar para sermos escravos de uma geração que peca mais do que a gente? Então era esse o questionamento dele. E ele começa a questionar a Deus: mas se eles são mais pecadores do que nós, se eles estão fazendo coisas mais erradas do que nós, por que é que nós vamos ser escravos dele? Isso no capítulo 1. Mas quando ele começa a ver o trabalhar de Deus, aleluia, no capítulo 2 ele já começa a ver Deus falar e dar direção. Aleluia, quando ele chega no capítulo 3, no versículo 17 e 18, aleluia, ele diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca, aí ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ou seja, no processo você vai entender por que Deus está fazendo. No processo você vai entender, aleluia, por que Deus está permitindo. Quando chegar no final, você também terá certeza, aleluia, de que Deus está no controle, aleluia, e que nada nisso aqui tenha falta, porque se Ele está conosco, aleluia, é melhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Adore, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quem conhece o salmo do pastor, aleluia, nunca vai entender o pastor do salmo. Aleluia, porque o pastor do salmo não trabalha na nossa ideia. Ele não trabalha nos nossos caminhos. A própria palavra nos diz que os seus caminhos são mais altos. Ele não trabalha como você pensa. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que os seus pensamentos são mais altos. É por isso que você está servindo a um Deus todo-poderoso, porque Ele sabe o amanhã. Ele sabe ontem, hoje e sabe o amanhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Quem conhece o salmo do pastor muitas vezes reclama a Deus porque não chegou a comida na hora certa, porque não se abriu a porta na hora que eu esperava. Quem sabe está esperando naquele nada, não é?
que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa talvez esteja esperando alguma coisa, aleluia, mas quem conhece o pastor do Salmo, aleluia, ele diz: se tu estiveres comigo, aleluia, já é suficiente. Se o Senhor estiver comigo, já é suficiente para a glória do nome do Senhor. É por isso que existe diferença. É por isso que muitas vezes nós estamos olhando de uma maneira e Deus está dirigindo de outra maneira. E eu preciso conhecer o salmo do pastor? Sim, preciso. Mas eu preciso conhecer o pastor do salmo. Eu não preciso passar por um problema para poder reconhecer que Ele é Deus. Eu não preciso perder alguém para poder entender, aleluia, que Deus está na direção de todas as coisas. Eu não preciso passar por uma dificuldade para eu reconhecer e saber, aleluia, que Ele continua sendo fiel em todo o tempo. Ainda quando eu não vejo, Ele continua trabalhando. Aleluia. Jó chegou no capítulo 40, no versículo 2, ele diz: antes eu ouvia falar. Aleluia, antes eu ouvia falar, era bonito. Quando alguém subia no púlpito e dizia: olha, Deus fez isso comigo, Deus abriu porta, Deus fez isso. Ele diz assim: eu achava bonito isso. Traduzindo, aleluia, trazendo para que você possa entender, aleluia, mas ele diz assim no final, ele diz: agora os meus olhos te veem. Agora não é porque os outros falam, agora é porque eu sei que tu estás comigo. Não é porque alguém falou que ele abre a porta, não é porque alguém falou que ele manda o dinheiro na hora que nós não temos. Não é porque alguém falou, aleluia, que Ele vai, aleluia, e supre as nossas necessidades. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que o Senhor está suprindo. Agora eu sei que o Senhor está guardando. Antes eu ouvia falar, mas hoje, aleluia, os meus olhos te veem. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaga, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ninguém vai te tirar da presença do Senhor. Alguém pode até dizer para você: você está indo lá perdendo seu tempo. O que é que estão fazendo lá? Vai celebrar em você. Ah, você está indo lá para dar dinheiro para o pastor. Aleluia, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Senhor está contigo, andando do teu lado. Aleluia, eles conhecem o salmo do pastor, aleluia, mas só quem conhece o pastor do salmo é aquele que sabe que quando diz Senhor, ninguém sabe o que eu estou pensando, ninguém sabe o que eu estou vivendo, ninguém sabe de nada, aleluia, e Deus diz assim: eu sei, aleluia, eu ando contigo. Aleluia, aleluia. Conhecer o pastor do salmo é ter intimidade, é saber que ele abre portas, que ele continua fiel à sua promessa. Aleluia, 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 aleluia. Salmo 23, verso 6, diz a palavra do Senhor: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Quando ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. No português, seguir, irmãos, é alguém que está indo na frente, geralmente, né, ali, ou até do lado, mas ali, e você está seguindo a pessoa. É essa a ideia que traz quando ele diz: a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão. Ou seja, a pessoa que conhece o Salmo, ele diz assim: a bondade do Senhor vai me seguir, onde eu for ela vai me seguir. Aleluia. Mas no hebraico o sentido é outro. No sentido ele diz assim: iderfuni significa ele me caçará. É diferente. Ele está dizendo: eu vou te seguir. Não, seguir é aquela pessoa que está ali passivamente. Aleluia. Mas ele está dizendo assim: certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me caçará. Eu estava orando outro dia ao Senhor, para que o Senhor me revelasse, me mostrasse o que é isso. Eu dizendo: Senhor, mas o que é isso? Aleluia. É quando muitas vezes você nem queria ouvir a voz de Deus. Quem já passou por isso? Saiu, esfriou, aí vem alguém e diz assim: volta. Deus te ama. Pessoas que às vezes saem do caminho do Senhor, faz uma coisa ou outra, pensa de: já estou cansado. Não. Ei, o Senhor te ama. Elias entrou numa caverna, se escondeu. Aleluia. A misericórdia do Senhor estava caçando Elias. Aleluia. Passou um vento forte, passou um trovão, mas veio um vento calmo, tranquilo. Ele disse: aí estava o Senhor. Aleluia. E ele disse: Elias, o que é que tu fazes aí, Elias? Aí Elias olhou e disse assim: Senhor, mas eu sou o único zeloso aí com as coisas do Senhor. Aí Deus disse: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram, Elias. Aleluia. Mas sabe por que Deus não foi buscar os outros 6.999? Aleluia. Ele disse: porque eu quero falar para ti, porque a minha misericórdia te caça. Aleluia. Onde você estiver, Deus vai dizer: eu te amo, tu és o meu filho, és separado, eu quero ter experiências contigo. Ainda que você pense em desistir, eu vou te dizer: aleluia, eu estou do teu lado. Aleluia, eu vou te guiar, eu vou te dar a voz, eu vou dar a direção. Continua glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Seus olhos e comece a adorar o nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos e comece a adorar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente quer parar. Às vezes a gente diz: eu vou desistir, vou entregar o cargo para o pastor. Eu vou dizer para o pastor: já não aguento mais, já não posso. Aí a misericórdia do Senhor está te caçando e dizendo: não, aleluia, eu te escolhi. Aleluia. Quem conhece o salmo do pastor, aleluia, não sabe que o Senhor está te seguindo, que está te guiando. Aleluia. Mas quem conhece o pastor do salmo sabe que ele está providenciando, aleluia, a direção para a tua vida. Adore o nome do Senhor. Continue orando em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós queremos parar?
Quantas vezes nós queremos desistir, o Senhor diz: não, Pai. É porque a misericórdia do Senhor está te seguindo, não, ela está te caçando. Quando lá no mundo o inimigo queria acabar com a tua vida, destruir a tua vida, o Senhor disse: não, porque eu estou caçando, aleluia, porque eu estou, aleluia, direcionando. Aleluia. Quando muitas vezes a gente quer fazer uma coisa escondido e diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou fazer, não quero saber de nada. Aleluia, porque só conhece o salmo do pastor. Mas quem conhece o pastor do salmo sabe, aleluia, que ainda que você tenha planejado em oculto, o Senhor está dizendo: eu estou te dizendo nesta noite, aleluia, sou eu quem guardo a casa. Sou eu que entro nas batalhas. Sou eu quem pelejo pela tua casa, pela tua vida. Sou eu que dei que alamai chorabiandecoia. Sou eu quem trago alimento, diz o Senhor. Sou eu quem cuido, diz o Senhor. Aleluia. Quem conhece o salmo do pastor não entende, mas quem conhece o pastor do salmo já sabe que ele está dizendo: aleluia, eu estou olhando para ti. Aleluia, não adianta ficar à noite pensando como vai, aleluia, prover. Diz a palavra de Deus: eu dou o sono aos meus amados. Eu guardo, eu vou prover. Aleluia, providencio, eu guardo, eu protejo, eu guio o meu povo. No meio da escuridão sou eu quem dou a voz de comando. Aleluia, e nós vamos seguindo a voz dele. Ele dá a direção e nós seguimos para a glória do nome do Senhor. A última palavra que Deus está colocando no meu coração, porque eu preciso terminar. Descansa. Aleluia. Aprenda a descansar em Deus. Quem conhece o salmo, irmão, ele não descansa. Ele não descansa, fica. Mas quem conhece o pastor do salmo, ele diz: ele me guiará a verdes pastos, a pastos verdejantes. Não abra mão de Deus para correr atrás de outra coisa. Não abra mão de Deus para correr atrás de riquezas. A Bíblia diz: a misericórdia de Deus nos caçará. É Ele que vai nos trazer o